A menina que encontrou sua voz perdida era uma vez, em um vilarejo entre montanhas tão altas que beijavam as nuvens. Uma menina chamada Elara. Desde muito pequena, Elara tinha uma voz tão melodiosa que, quando cantava, as flores viravam suas pétalas para o velar e os riachos diminuíam seu murmúrio para não interferir. Suas palavras tinham a leveza da brisa de primavera e a força das raízes das grandes árvores. Porém, na véspera de seu 10º aniversário, algo misterioso aconteceu. Uma manhã, ao acordar, Elara descobriu que sua voz havia desaparecido. Não como um resfriado comum, mas como se tivesse sido levada durante a noite. Suas palavras simplesmente não saíam, menos apenas sussurros silenciosos que nem ela mesma conseguia ouvir. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Elara tentava falar, mas nada. O vilarejo, que antes vibrava com sua presença, ficou mais silencioso. As pessoas sussurravam sobre a menina silenciosa e algumas crianças começaram a evitá-la, não por maldade, mas por não saberem como se comunicar com quem não respondia. Um ano se passou. E na véspera de seu 11º aniversário, Elara decidiu que não poderia mais esperar passivamente. Ela pegou uma mochila, algumas provisões e deixou uma nota para seus pais. Vou buscar minha voz, voltarei quando encontrá-la. Sua jornada levou primeiro até a velha sábia do bosque, uma senhora que conhecia os segredos mais antigos das montanhas. Minha voz sumiu, escreveu Elara em seu caderno. A velha sábia observa com olhos que pareciam ver além das aparências. Vozes não se perdem sem motivo. Criança, talvez a sua tenha se escondido porque precisava ser ouvida, não apenas usada. Essas palavras intrigaram Elara, mas não as entendeu completamente. A velha sábia deu-lhe uma bússola prateada que não apontava para o norte, mas para onde o coração do dono precisava ir. Seguindo a bússola, Elara viajou para o Vale dos Sussurros, um lugar onde o vento carregava fragmentos de conversas perdidas. Lá, ela encontrou o guardião dos ecos, um ser feito de sombras e luz que colecionava sons esquecidos. Vi muitas vozes passarem por aqui, ecoou o guardião. Algumas foram abandonadas por medo, outras por tristeza. A sua foi embora porque estava cansada? Elara franziu a testa, confusa. Sua voz estava cansada de sempre dizer o que os outros esperavam ouvir, explicou o guardião. Cansada de cantar músicas que não eram suas, de repetir palavras que não sentia, ela partiu em busca de sua verdadeira essência. O guardião ofereceu a Elara um fragmento de sua própria voz, menos uma única nota que brilhava como uma pérola de lua. Leve esta nota como lembrança. Ela vai guiá-lo até o resto. Com a nota luminosa em suas mãos, Elara continuou sua jornada, agora em direção às cavernas do coração da montanha. Lá, nas profundezas, onde o silêncio era tão espesso que quase tinha textura, ela encontrou sua voz, mas não era mais a voz que ela lembrava. Em vez do instrumento brilhante e claro de antes, era algo mais sutil, mas e complexo. Um coral de tons que variavam do mais suave sussurro ao mais firme tom de convicção. Sua voz agora tinha camadas, profundidade, sombras e luz. Por que você me deixou? Perguntou Elara em seu caderno. A voz respondeu não em palavras, mas em sentimentos que surgiram na mente de Elara. Precisei me perder para que você me encontrasse verdadeiramente. Você sempre o sumi para agradar outros, para cumprir expectativas. Mas uma voz só é verdadeira quando fala a verdade de quem a possui. Elara compreendeu então. Nos meses de silêncio, ela havia aprendido a ouvir,
verdadeiramente ouvir o mundo ao seu redor. A sabedoria nas pausas das conversas, as histórias não contadas nos olhares das pessoas, a música no ritmo das estações. Ela havia aprendido que às vezes o silêncio fala mais alto que palavras e que ouvir é metade da conversa que o mundo tanto precisa. Estou pronta para lhe velar de volta, escreveu Elara. Mas desta vez, prometo, Harala. Então me abrace novamente, sussurrou a voz em sua mente. Quando Elara abriu sua boca, sua voz não apenas retornou, ela transformou-se. Ainda tinha a beleza melódica de antes, mas agora carregava a profundidade de quem conhece o valor do silêncio. Quando ela cantou nas cavernas, as pedras responderam com seus próprios ecos, criando uma harmonia que fez a montanha inteira vibrar. Ao retornar ao vilarejo, as pessoas notaram imediatamente a mudança. A voz de Elara ainda era encantadora, mas agora havia uma autenticidade que ressoava profundamente em quem ouvia. Ela não cantava mais apenas canções alegres. Ela cantava sobre perda e redescoberta, sobre silêncio e expressão, sobre encontrar-se antes de ser ouvida. Com o tempo, Elara percebeu que sua voz não era apenas som, mas ponte. Ela começou a ajudar outras pessoas que tinham dificuldade em se expressar menos, a criança tímida, o ancião que perdera as palavras para a tristeza, a mulher que sempre fora interrompida. Ela ensinou que nossas vozes vão além das cordas vocais. Residem em nossos olhares atentos, em nossos gestos cuidadosos, na coragem de permanecer em silêncio quando necessário e de falar quando importa. Anos depois, quando já adulta, Elara contava a história de como perdeu e encontrou sua voz para as crianças do vilarejo. Às vezes, dizia ela com seu tom que agora carregava a sabedoria das montanhas. Precisamos perder algo para encontrá-lo do verde. Minha voz não foi embora para me punir, mas para me ensinar que as vozes mais poderosas são aquelas que falam nossas verdades mais profundas, mesmo quando tremulam. E assim, a menina que encontrara sua voz perdida tornou-se a guardiã das vozes não ouvidas, lembrando a todos que antes de falar, devemos aprender a ouvir, inclusive a nós mesmos, pois nossa voz mais autêntica muitas vezes espera em silêncio, não para sempre ser calada, mas para ser descoberta quando estivermos prontos para usá-la com sabedoria e coragem. Os anos transformaram Elara não apenas em uma mulher, mas em uma tecelã de histórias. Sua casa, construída na encosta da montanha onde o vale e as alturas se encontravam tornou-se um refúgio para aqueles que buscavam suas próprias vozes perdidas. As paredes de madeira guardavam sussurros de coragem, e a lareira, sempre acesa, iluminava rostos em busca de palavras. Um dia, um menino chamado Leo chegou à sua porta. Seus olhos eram tempestuosos e suas mãos formavam punhos apertados, mas seus lábios permaneciam selados há tanto tempo que até sua família já se esquecia do som de sua voz. Elara não lhe perguntou sobre seu silêncio. Em vez disso, ofereceu-lhe um caderno sem linhas, igual ao que ela carregara em sua própria jornada. Algumas vozes são tinta antes de serem som, escreveu ela na primeira página. Leo olhou para o caderno, depois para ela, desconfiado. Mas nos dias seguintes, ele começou a preencher as páginas, primeiro com rabiscos furiosos, depois com desenhos de dragões que guardavam montanhas de palavras não ditas. Aos poucos, rabiscos transformaram-se em palavras, palavras em frases, frases em histórias. Sua voz escrita tinha garras e asas. E Elara percebeu que Leo não havia perdido sua voz, menos ele a aprisionara, com medo de seu poder.
O que acontece quando solto o dragão? Escreveu Liu em uma manhã de outono. Elara sorriu e respondeu: dragões guardam tesouros. Talvez o seu guarde algo que o mundo precisa ouvir. Quando Liu finalmente falou, sua voz não era um rugido, mas um trovão distante, profundo, com ecos de tempestades passadas. Ele não contou histórias de heróis, mas de dragões que protegiam vales silenciosos, de fúria que se transformava em criação. Sua primeira história, o dragão que guardava o silêncio, tornou-se uma lenda no vilarejo, contada nas noites de inverno. Pouco depois, uma senhora chamada Marina, que perdera o marido após 50 anos de casamento, chegou. As palavras sumiram com ele. Sussurrou, suas mãos trêmulas entrelaçadas. Tenho tanto para dizer, mas tudo soa vazio. Elara levou Marina ao jardim atrás de sua casa, onde cultivava flores que só desabrochavam ao som de histórias verdadeiras. Às vezes, disse ela, colhendo uma semente de luna-flor, nossa voz precisa de uma nova terra para crescer. Conte a ele tudo o que não disse. As flores guardarão suas palavras, até que você esteja pronta para compartilhar como outros. Marina passava as tardes no jardim, falando com as flores, como se falasse com seu amado. Aos poucos, suas palavras de luto transformaram-se em histórias de amor, de pequenos momentos esquecidos, de raivas perdoáveis. Quando as luna-flores desabrocharam, suas pétalas brilhavam com um suave tom atu-pretido, e em seu perfume, os visitantes podiam sentir ecos da história de Marina. Assim, a casa de Elara tornou-se um lugar de transformação. O homem que gaguejava descobriu que sua voz era perfeita para canções com ritmos complexos. A menina que falava rápido demais aprendeu que as pausas davam poder às suas palavras. O velho lenhador, que só sabia contar as mesmas 3 histórias, descobriu que, ao ouvir os outros, novas versões de suas próprias histórias brotavam, frescas e vivas. Mas o verdadeiro desafio surgiu quando o próprio vilarejo começou a perder sua voz coletiva. Um inverno excepcionalmente rigoroso trouxe não apenas neve, mas um silêncio estranho. As conversas no mercado tornaram-se transações breves e funcionais. As canções desapareceram das festas. Até o rio parecia correr mais silenciosamente. Era como se uma névoa invisível estivesse sufocando o espírito do lugar. Elara sentiu essa mudança em seu próprio peito. Sua voz, que sempre fluía facilmente, agora às vezes engasgava, como se algo a puxasse para baixo. A bússola prateada que a velha sábia lhe dera anos antes começou a girar descontroladamente, incapaz de apontar uma direção fixa. Foi então que Liu, agora um jovem escritor, voltou a visitá-la. Não é só você, Elara, disse ele, sua voz de trovão distante agora carregando uma nota de preocupação. O vale inteiro está perdendo sua cor. As histórias não são mais contadas, as disputas não são mais resolvidas com palavras, mas com olhares frios e portas fechadas. Juntos, eles foram até a velha sábia, que agora habitava uma cabana ainda mais alta na montanha, onde as nuvens faziam visita diária. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.